Batalha FM, Momento Gospel com você. Mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, aqui na cidade de Batalha. Os irmãos de várias igrejas estão nos ouvindo e eu quero deixar o meu abraço para você. Também aos irmãos que nos escutam ali na cidade de Joaquim Gomes, um abraço a todos vocês. A Branca, o Ricardo, Dona Lia, aos irmãos lá da cidade de Lagoa Seca. Tem pessoas nos ouvindo lá em São Paulo. A Adriana está sempre aqui ligadinha conosco, mandou uma mensagem maravilhosa aqui pra gente. Adriana, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. E a vocês que nos escutam, estamos aqui no Momento Gospel. Eu queria agora fazer uma oração por você, pelo seu lar, pela sua vida, pela sua família. E daqui a pouco nós teremos aqui mensagem de Deus, com o pregador das multidões, nosso irmão Renato, o líder da juventude aqui da Igreja Presbiteriana. Vamos a um momento de oração? Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse momento diante de Ti, Senhor, para interceder, ó Deus, pelo Teu povo, Senhor, que clama, Deus, por misericórdia, que está passando por dificuldades, Senhor. Alguns, é verdade, Senhor, a luta é espiritual, está sofrendo, está angustiado, e precisa, ó Deus, ser renovado. Eu clamo a Ti para que o Teu Espírito Santo possa passar aquele bálsamo que traz a paz, a calma ao coração. Quero Te pedir por aquele que está, Senhor, sofrendo também, Senhor, por dificuldades, ó Deus, mentais. Tantas pessoas têm sofrido, Senhor, mentalmente, porque em algum momento da vida foi decepcionado, em algum momento da vida foi machucado demais e está com algum trauma, com alguma depressão. Ó Deus, traz ao teu filho alento, traz ao teu filho a paz que excede todo entendimento, como diz a tua palavra, Senhor. Também por aquele que está enfermo, que contraiu alguma enfermidade, que está sofrendo, Deus, com dores, dificuldade para comprar medicação, às vezes dificuldade para ver um médico, e que precisa tanto do Senhor. Aqueles irmãos que já estão com a idade avançada também, que surge tanta dor no corpo. Ó Deus, traz alívio para os teus filhos, traz cura, Deus. Também aquele que está, Senhor, distante de Ti, saiu da Tua casa, está magoado, está afastado, e precisa da Tua misericórdia, tem tanta vontade de voltar para a casa do Pai, mas não tem força. Fortalece, Deus, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda ação do inimigo contra o teu povo. Tem gente, Senhor, que não está sequer com coragem de sair do quarto, porque está com medo. Dá forças, Deus. Te peço bênçãos para o teu povo. Também ergo aqui minha voz de gratidão. Gratidão pelas bênçãos, pela misericórdia e pelo teu cuidado conosco. Assim eu te peço, Deus, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz aos amados ouvintes. Nesta tarde de sexta-feira a gente vamos meditar um pouquinho num personagem bíblico que sua história é uma das mais emblemáticas da Bíblia, Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito de José. José é um jovem que passou por um momento de muita dificuldade durante um projeto de Deus na vida dele, mas que ele tinha um propósito na vida de José e foi cumprido. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós iremos ler apenas o versículo 4, mas os irmãos, os amados ouvintes que quiserem se aprofundar um pouco mais a respeito da história de José, pode ler a partir do versículo do capítulo 37 de Gênesis, até mais ou menos o capítulo 50,
que ali vai falar toda a trajetória, né, de José. E é uma história muito rica, muito abençoadora. Diz assim, Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta tarde, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha estar me usando, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. Abre as nossas mentes, os nossos corações, para que a tua palavra venha estar penetrando no mais profundo do nosso ser. E que a gente venha estar ouvindo e colocando em prática. Nos abençoa. E é no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Irmãos, José, eu vou fazer um pequeno resumo aqui de tudo que José passou dentro do propósito de Deus, né? E nós iremos aprender vamos tirar 4 aprendizados dessa história nesta tarde para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. José é o 10º filho, né, de Jacó. José é aquele que é o filho mais velho de Raquel, que sua mãe, né, que por algum período era infértil, né, não podia ter filhos. E durante a sua longa história, José foi desprezado por seus irmãos, José foi ameaçado de morte, José foi vendido como escravo, José foi tentado por uma mulher de muito poder na época, José foi preso injustamente, José foi esquecido na prisão, José foi desafiado por Faraó, José foi nomeado governador, José foi colocado à prova diante dos seus irmãos, e depois de tudo isso, ele se manteve fiel a Deus, e Deus o honrou, né? E é uma história muito bonita, a história de José, né? E a primeira coisa que essa história nos ensina é a respeito da inveja. A inveja, do ciúme e do ódio. Os irmãos de José, pelo fato de seu pai, Jacó, ter um apreço a mais por José, eles passaram a odiá-lo, mesmo sendo seu próprio irmão. Passaram a sentir inveja de José, né? Ciúmes de José. E isso levou eles a cometer vários crimes contra José, né? Inicialmente, a gente vê que o propósito dos irmãos de José era matá-lo, né? A venda de José como escravo foi uma ocasião, né, do não acontecimento da sua morte. Mas tudo isso estava dentro dos propósitos de Deus, né? Então, irmãos, nesta tarde a gente precisa, aqui no texto de Gênesis, falando sobre os irmãos de José, a gente vê que são pessoas do próprio sangue, mas nós precisamos reavaliar nossas amizades, irmãos. Precisamos reavaliar quem são aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes temos pessoas que estão ao nosso lado, no nosso dia a dia, né, mas que não nos querem ver bem, não sentem alegria na nossa vitória, né? Pessoas que são ciumentas com aquilo que nós conquistamos, que é bênção do Senhor. Então nós precisamos reavaliar, nós precisamos ter cuidado com pessoas invejosas, ciumentas e que vivem com o coração cheio de ódio. Foi assim que aconteceu com os irmãos de José. O mais importante, irmãos, nós precisamos entender é que devemos confiar no nosso Deus, independente da situação. José, imaginar um pouco como José se sentia, sabendo que dentro da sua própria casa, os seus irmãos não gostavam dele, que seus irmãos tinham ciúme, que seus irmãos o odiavam, mas ele se manteve fiel, ele se manteve confiante no Senhor. Nós podemos também tirar como um aprendizado dessa história a honestidade de José. José, a todo tempo, ele foi honesto com o Senhor.
José, a todo tempo, ele foi honesto com seus próprios irmãos, mesmo eles tentando fazer o mal, né? José, a partir do momento que foi tentado, né, pela mulher de grande poder, que era a mulher de Potifar, ele resistiu, irmãos. Ele resistiu. Ele foi fiel ao Senhor. E mesmo sabendo que aquilo ali traria a ele consequências duras, consequências graves, né? Porque ela chegou a mentir, né? A inventar uma história que não existia de José. E isso levou José à prisão, né? José foi preso. Mas, mais uma vez, irmãos, ele se manteve honesto, fiel ao Senhor. Ele preferiu obedecer ao nosso Deus. José foi um jovem que, apesar de tudo que passou, nós não podemos dizer que José não sofreu. José sofreu. José sentiu. Imagine, irmãos, você dentro de sua própria casa, seus próprios irmãos com desejo, com ódio no coração, querendo te matar. Você imagine os seus próprios irmãos lhe vender, né? Você imagine você ser preso injustamente por uma coisa que você não cometeu. Acredito que José sofreu, mas ele tinha o sustento, a confiança no Senhor. E um outro ponto importante, né, que esse, assim, eu acredito naquilo que Deus colocou no meu coração, que foi o ponto forte de José. Nós precisamos perdoar, irmãos. José, depois de tudo que José fez, que os irmãos de José fez com ele perdoou eles. Porque ele entendeu, a gente vai ver mais na frente, ele entendeu que tudo aquilo ali era propósito de Deus na vida dele, né? Então, o perdão, irmãos, ele tem o poder de restaurar. O perdão, ele nos restaura, né? Ele nos transforma. Gênesis 45, 4 e 5 diz assim: E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos por ter me vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, Deus sabia que existiria um período de seco, um período onde o alimento seria difícil. E Deus traçou o plano para José, né? E José foi um servo fiel. E no momento que ele teve a oportunidade de, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, de retribuir com o mal aquilo que foi feito a ele, ele retribuiu com o perdão. Porque esse é o quarto ponto que nós podemos entender. Ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. Nós, irmãos, precisamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa vida e entender qual é o propósito de Deus, né? Porque Deus me colocou nesse ministério. Qual é o intuito? Né? Porque estou passando por essa dificuldade neste momento. Né? Nós precisamos compreender isso. Muitas vezes nós, né, como pecadores que somos, não conseguimos compreender e ficamos sem entender porque estamos passando, às vezes, por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de provação. E muitas vezes falta essa compreensão. Compreender qual é o propósito daquilo. José compreendeu o propósito que Deus queria na sua vida. Né? José se tornou um dos homens mais poderosos do Egito. José teve a oportunidade de, com isso, com todo esse processo, futuramente salvar a sua família.
salvar os seus irmãos. E José, em nenhum momento, a Bíblia não relata que em nenhum momento José ousou culpar Deus por tudo que estava passando. Em nenhum momento, José nunca culpou a Deus por tudo aquilo que aconteceu com ele. Né? Gênesis 45, 7 diz assim: porque Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Tudo, irmãos, estava dentro dos propósitos de Deus. Então, que nesta tarde nós possamos aprender com José, né, a ser honesto com Deus, a ser fiel ao nosso Deus. E a gente vai aprender com José a perdoar os nossos irmãos. Nós precisamos, irmãos, entender que os nossos irmãos também são pecadores. Nós somos falhos, nós erramos. Nós precisamos que o perdão faça parte das nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, entender o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Ore ao Senhor e peça ao Senhor que Ele lhe mostre a compreensão para aquilo que Ele quer de sua vida. Que Deus nos abençoe, que possamos, irmãos, aprender com José. José passou um processo que poucos, eu acredito, passariam. Se Deus sabia que ele poderia passar por aquilo, porque a Bíblia nos diz que Deus não dá nenhuma carga que não possamos carregar. Mas, irmão, José foi ameaçado de morte. José foi jogado em um poço. José foi vendido. José foi preso. Né? José, quando o faraó pediu para que José interpretasse o sonho, se José não interpretasse aquele sonho, ele poderia voltar à prisão, poderia até ser morto. Então, olhe as dificuldades que José passou. Mas ele continuou firme e fiel. E aqueles que continuam firme e fiel, Deus honra. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para entendermos os propósitos dele na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta tarde, a Deus, eu venho ao Senhor, pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria para entender qual o propósito do Senhor na minha vida. O Senhor continue nos abençoando, o Senhor continue colocando a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E é no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém.